na Jufi, o representante da Polícia Civil. Aí começou a funcionar. Aí a nossa secretaria foi lá e cortou nossa vazão. Não, tem que passar por aqui. Eu quero saber o que é que vocês estão fazendo. Mas a decisão em conjunto é exatamente para que você faça essa decisão colegiada. Você pode ser individualmente, precisava de conselho. Eu ia lá, resolvia ali, resolvia lá. Tinha necessidade. Tem necessidade de ter um conselho. Uma hora a gente caminha. Eu lembro muito de uma iniciativa lá do administrador de plantio do anterior, Gilson Amorim. Ele criou uma espécie de comitê de gestão governamental da cidade. Funcionava exatamente assim. Era como se fosse a junção de representantes de cada conselho. Ele tinha lá todo mundo, de cada área, então era muito mais fácil. Tinha uma demanda, por exemplo, da SEB mesmo, que eu mesmo me observava, era no conselho de segurança. Já falava, eu preciso que o senhor tome essa providência aqui lá no campo de futebol, que lá como tem uma arquibancada, que a próxima quadra C era uma área problemática. Então o pessoal vem ali e dá uma de um usuário comum, né, de droga. O pé aparece. Escuro, entendeu? O pé aparece. Dentro do pé. Eu acho que não está. A cultura do MMA está toda certinha aqui, então não. Porque eu fico sambando com Eu vou falar que vocês estão separados por um acrílico Invisível? que de tão limpo ninguém nem vê. Acho que é melhor falar que fez os testes de aferimento de temperatura. Na entrada ele tem meio. Não, tem a pesquisa, né? Tem pra você. A entrada só é autorizada a partir do teste. Não pode um sem vergonha da loja. Não, aqui não tem nada disso, não. Isso, e aqui. Ah, mas aqui a distância está maior do que a bancada da Globo. O Bonner e da menina, né? Com certeza. Não, todas essas bancadas, CNN, todas elas estão tudo pertinho. Tá, já tá bacana? Já tá aparecendo? Meu marido já tá mexendo. Temos algumas pessoas. Já começou. Era legal se vocês também vocês podem acompanhar por aí no celular de vocês, que por exemplo, tem um pessoal que está falando boa noite e tal. Se forem pessoas relevantes, eu se vocês quiserem interagir dessa forma. Eu preciso. Na verdade, eu estava aqui no Mas isso também pode às vezes tirar um pouco da atenção. Então assim, eu só estou falando. Os recados, é isso que eu precisava, que você fosse anotando todas as pessoas que entrassem e fosse colocando o nome. Sabe, presidente, era bom você sentasse aqui pertinho, porque você, na hora que der uma pane aqui, ou senta aqui. É importante você pegar um papel e escrever, porque eu não entrei aqui, não. Estou tentando entrar aqui também. Também se eu entrar aqui, Pedir aqui anfitrião, entrar. Só entrar? Isso. Já temos 8 pessoas, dá 5 minutos agora. Não, mas vamos começar. Só vou pedir para o Zé Carlos sentar aqui e ele vai anotar, porque é bom você registrar e registrar que está. Tinha papel aqui. Pega. Vamos colocar mais rápido. Se as pessoas tiverem dificuldade que eu estou tendo aqui, tá bom. Se for direto naquele link, Vem aqui direto. Entra direto. Eu fiz isso. Podemos começar? Como vocês quiserem. Vamos embora. Já tem umas 10 pessoas aí, né? Então, eu não sei para onde que eu queria ver, pensando que eu estou no Zoom, né? E ver quem está do outro lado. Bom, vou dar então boa noite aos nossos convidados, a todos que não estão nos assistindo, né? Nós estamos na primeira conferência do ciclo de conferências, né, organizado pela FEConseg Brasília. É importante que se tenha ideia do que são os consegues, né, do que é a FEConseg, e a gente tem conversado muito sobre a necessidade de se capacitar os conselhos para eles
né, junto com os outros órgãos, né, estarem desempenhando aí uma tarefa essencial que é a segurança, né? Hoje nós temos 3 especialistas, né, e eu agradeço a todos vocês por estarem presentes e também terem prestigiado, né, a FEConseg. É importante a gente agradecer a todos os conselhos de Brasília que, né, participaram aí dessa estruturação, e eu vou explicar como funcionará, né, essa noite. Nós estamos no primeiro momento, onde eu vou apresentar os nossos convidados, todos os 3 especialistas. Depois eu vou fazer uma pequena apresentação, né, sobre a polícia comunitária, sobre o conceito da polícia comunitária. E a partir daí, então, a gente desenvolve perguntas que nós elaboramos, até para que eles nos digam, na prática, como é que está funcionando, se está funcionando bem, como é que pode funcionar, como é que pode se estruturar. E no último momento, então, nós teremos as perguntas de quem estiver assistindo, tá, Zé Carlos? Você pode até ir anotando. Né? Então, eu quero apresentar a nossa primeira convidada, a Luana de Ávila, graduada em Direito pela Universidade de Brasília em 2008, pós-graduanda em Direito Público pela Faculdade Unileia no ano de 2018, e a tese sendo defendida é Policiamento Comunitário e a Flexibilização do Monopólio do Jus Puniendi Estatal. Profissional da Segurança Pública do Distrito Federal e é chefe da seção de Polícia Comunitária na 1ª DP Asa Sul, Brasília. Sérgio Santos, presidente do CONSEG da cidade de Paranoá, segundo sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, tem formação em Pedagogia, tecnólogo em Segurança e Ordem Pública, especialização em Segurança Pública e analista criminal. É multiplicador da filosofia de polícia comunitária e segurança cidadã. Atuou como coordenador e docente em cursos e atividades de polícia comunitária na Polícia Militar do DF, na Secretaria de Segurança Pública do DF, na Secretaria Nacional de Segurança Pública e na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Preside hoje o Conselho Comunitário de Segurança Pública, onde difunde a filosofia de polícia comunitária e segurança cidadã. O nosso terceiro convidado é o Tenente Coronel Genilson Alves Duarte, Tenente Coronel do quadro de oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, é mestre em Ciência Política pela Faculdade Unieuro, pós-graduação em Docência do Ensino Superior, ISCP-PMDF, pós-graduado em Polícia Comunitária pela Unisul, especialista em Gestão Estratégica de Segurança Pública, especialista em Gestão de Segurança Pública, ISCP-PMDF, bacharel em Segurança Pública, ISCP-PMDF, e especialista em Inteligência de Segurança Pública, ISCP, Polícia Militar do Distrito Federal. Eu agora vou passar para os painéis, para dar uma visão, né, fazer uma linha do tempo. Como é que eu entro aqui aqueles quadros que estavam antes, são 7 quadrinhos. Aqui? Aqui? Então vamos lá. Então a nossa ideia é apenas dar um panorama, né, e a partir daí os especialistas, os nossos convidados, né, ao responder as perguntas, vão dar mais detalhes. Onde é que eu aumento aqui a tela, Zé Carlos? Esse aqui? Mas aí não vai aumentar, isso aí vai... Onde você clicou, Flávio, aí você levanta onde você clicou lá, aí, não, no outro, no primeiro lá, isso lá, lá no canto. A lupinha com mais do Pois meio. eu Isso, cliquei clica aí, clica. Levanta esse botão agora. Bacana, minha gente, agora, então vamos embora. Tamo junto, viu? Vamos embora, estamos juntos. Meu universitário tem que ficar aqui. Bom, um breve histórico, né? A importância de buscar outros olhares na maneira de combater o crime levou a polícia e comunidade a se aprimorarem nos diversos países que são regidos
pelo Estado Democrático de Direito. Essa parceria, de modo geral, ficou conhecida como Polícia Comunitária. A concepção de que a polícia poderia atender de maneira mais apropriada aos cidadãos e à comunidade a partir da instituição do Estado Democrático de Direito fez crescer em várias partes do mundo a ideia de um policiamento próximo à comunidade sob a égide de uma ideologia preventiva. Em 1879, segundo os pensadores Skolnick e Bailey, o sistema de policiamento comunitário mais antigo, estabelecido da melhor forma, é o japonês, adotado em 1879, imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. O modelo é calcado numa ampla rede de postos policiais, denominados Kobans, e, como se fala essa... Susaishus. Exatamente. Esta orientação para o serviço à comunidade e tratamento proativo do crime também foi adotada, se não na mesma época, pouco tempo depois, pela Malásia, Coreia, China, Singapura, o que deu origem ao termo Escola da Polícia Oriental, que tinha a ideologia preventiva, a qual se contrapôs à escola anglo-saxônica, ideologia reativa e de controle social, e a escola latina, ideologia militarista. Em 1829, o primeiro-ministro inglês, tendo por base a polícia francesa, criou a Real Polícia Metropolitana de Londres, tida por vários autores como a primeira organização policial moderna, estabelecendo novos princípios para regê-la, todos em sintonia com a filosofia de polícia comunitária. O principal princípio dessa nova forma de prestar serviço seria o de que a polícia deve se esforçar para manter constantemente com a comunidade um relacionamento que dê realidade à tradição de que a polícia é a comunidade e a comunidade é a polícia. No período de 1914 a 1919, Arthur Woods, comissário da polícia de Nova York, começou também a incutir na base da polícia e da comunidade, através de uma série de conferências na Universidade de Yale, a percepção da importância social, da dignidade e do valor público do trabalho do policial. Inovou ao criar o policial júnior e ao visitar as escolas, podendo suas ações serem consideradas sua primeira versão do policiamento comunitário nos Estados Unidos. Eu não consigo aumentar aqui. Hã? Clica, segurou e... Só que está deslizando aqui. E aí só que eu ia aqui em cima. Como é que eu vejo ele aqui em cima e levar? Isso. Moça. Bom, segundo Marcelo Neves, na América Latina as polícias vêm passando por uma crise de identidade, fruto da transição do período ditatorial, quando estavam muito ligadas às Forças Armadas, para a redemocratização, que exigiu uma mudança significativa do seu papel. Com isso, as organizações policiais latino-americanas têm sido vistas frequentemente como ineficientes no combate ao crime e à violência no trato com a população. Foi nesse contexto que se iniciaram experiências no Brasil, na Colômbia, Chile, Uruguai, no intuito de se recuperar o prestígio da polícia. O PNUD tem desenvolvido em parceria com esses países o projeto Segurança Cidadã, que visa modificar o velho paradigma de gestão da segurança pública baseado na defesa do Estado e na segurança nacional, para um modelo mais voltado para o cidadão. Portanto, as experiências internacionais aqui relatadas expressam uma tentativa de se repensar e se reestruturar o papel da polícia na sociedade, assim como se de resgatar a confiança e legitimidade junto à comunidade, sendo que esse processo acumulou algumas dificuldades. E aí, então, a gente traz para o Brasil, em 1983, começam algumas ideias de implantação da polícia comunitária, mais precisamente, vou eu aumentar de novo. Agora já está caro. Cara, CD é difícil.
Começaram algumas ideias no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro, com o coronel da PM Carlos Magno Nazaré, comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que criava meus primeiros conselhos comunitários de segurança pública. Em 88 foi promulgada a Constituição Cidadã, que teria influências na reestruturação das PMs do Brasil, mas que não aconteceu. E aí eu vou ter... Não aconteceu, pois a formação ainda se baseia no decreto de julho de 69, o presidente da República da época ainda usa o artigo 2º do ato institucional número 5. Exatamente. Em 91 tem o marco inicial da PMESP e o primeiro congresso Polícia e Comunidade, projeto Polícia Interativo. Em 91, nós temos o Programa Nacional de Direitos Humanos, do Ministério da Justiça. Em 97, o Programa Estadual de Direitos Humanos, né? E assim começa no país essa filosofia que para muitos não passa de utopia, né? De devaneio, mas que, se implantada da forma correta, joga luz na escuridão das ações e da segurança pública, contribuindo para uma prevenção do crime, desordens e violências. E 2019, né, foi renovado o acordo de cooperação de polícia comunitária entre Brasil e Japão, onde também é instituída a Diretriz Nacional de Polícia Comunitária e criado o Sistema Nacional de Polícia Comunitária. Aí eu acho que dessa forma, acho que a gente dá um apanhado, né, no mundo, nas Américas e no Brasil, né? Então agora nós começamos com as nossas perguntas, né? E a proposta é, para cada pergunta, né, eu darei 2 minutos para cada um dos convidados, né, para que vocês discorram sobre elas. A primeira pergunta é: essa filosofia de polícia comunitária é a mais acertada na prevenção e no combate aos crimes? Vou começar pela Luana, depois eu passo para o Sérgio e depois para o Coronel Genilson. Depois a gente vai variando aí para não... Né? Olha, eu acredito que seja, sim, a estratégia e filosofia mais acertada, porque a gente tem, com essa sociedade da informação, a comunidade tem muito acesso ao que está acontecendo e demanda participar ativamente e cada vez mais de todos os processos decisórios que a gente tem noção, inclusive da segurança pública. E o postulado constitucional é que ela é um direito e responsabilidade de todos. E essa responsabilidade é o dever auxiliar por parte da comunidade. Então essa parceria, ela é necessária nesse cenário que a gente tem muita informação e muito desejo de participação ativa, e não consigo imaginar algo que seja eficiente, que continue alijando e transformando cada vez mais em vítima as pessoas que não são agentes oficiais de segurança, né? Então, eu acredito que é uma filosofia muito acertada e que é o caminho do futuro, aproveitar em cada cidadão um agente de segurança auxiliar aos agentes oficiais. Ok. Sérgio, meu presidente. Ô, presidente, primeiro boa noite para a senhora, boa noite para o Luana, boa noite, coronel. É um prazer estar aqui nessa live com duas personalidades aqui que compõem o sistema de segurança pública e que presta um serviço essencial aí com esse viés de polícia comunitária. Sim, presidente, eu acho que a repressão ela é importante também, mas tudo começa na prevenção, né? E polícia comunitária, ela é pura prevenção, né? Ela não é panaceia para tudo que acontece, né? As violências, criminalidade e nas desordens, mas ela é uma forma, como a Luana falou, de você colocar a comunidade como uma coprodutora de segurança pública e como o policial ou o operador de segurança que está lá na ponta, como um empreendedor de segurança pública, né? Então, dessa forma, a gente consegue fazer uma segurança muito mais completa, fazer esse ciclo de segurança pública, que a gente está chamando aqui no Brasil
que é o ciclo de segurança pública, tanto na prevenção como na reatividade, e melhorar, sim, o nosso sistema de segurança pública que não está engatinhando, né? Infelizmente, no termos de polícia comunitária. É isso. Bom, boa noite, Flávia. Agradecer pelo convite, né? Imensamente grato. Boa noite, Luana, Sérgio, meu companheiro. Bom, eu não ousaria dizer que é a mais acertada, né? Acho que precisaríamos de outros parâmetros de avaliação, mas eu não tenho dúvida que a prevenção é o melhor remédio. Isso é indiscutível. Agora, nós precisamos, quando nós falamos em polícia comunitária, você fez a linha do tempo, né? E guardadas as reservas, é preciso avaliar o contexto histórico que ela chegou, de que maneira que ela chegou. A partir do momento em que ela chegou no Brasil, nós acabávamos de sair de um movimento muito mais voltado para aquela polícia repressiva, né? Então, o que talvez não tenha trazido para as instituições policiais militares uma visão mais próxima de polícia comunitária, é exatamente o fato que nós vimos de uma área, de um ponto de vista muito mais repressivo do que preventivo. E como você bem colocou lá no início, a ideia era de que vamos mudar a polícia para que de alguma forma esse atendimento seja muito mais comunitário, né, mais humano. Esquecemos de falar o seguinte: nós precisamos mudar a sociedade como um todo, e não apenas a polícia. É só lembrar a origem da polícia, né? Saímos do meio social. Então é nesse sentido que eu acho que normalmente nós nos equivocamos, né? Vamos mudar o comportamento da polícia, vamos mudar o comportamento do Estado. Não, tudo isso é formado por todos nós. Então, como a própria máxima diz que o povo é a comunidade, ou o povo é a polícia é o povo, isso é a maior verdade que existe na filosofia. Então, a ideia de mudança tem que ser generalizada, né? Tanto que a previsão é exatamente essa, é uma coparticipação, é uma troca, polícia e comunidade. Então, a ideia de mudança tem que ser do povo e da polícia, né? Com a formação, naturalmente, trazendo as ideias da filosofia para essa mudança. Então, sim, eu não ousaria dizer que é a mais acertada, mas é uma poderosa ferramenta. Essa é a minha visão. Flávia, só para agregar o que o coronel falou aí dessa mudança, eu vejo também que o conceito de polícia comunitária, em todo, isso não é só aqui em Brasília, não, em todo o país, ele ficou meio deturpado. Né? Na realidade, as agências que fazem segurança pública, eles entendem entendem polícia comunitária muitas vezes como uma assistência social, né? O tchauzinho do leão do Proerd, a entrega de cesta básica. Tanto os nossos gestores ainda entendem isso como polícia comunitária, que não é, como a população. Então hoje, como o coronel falou, se caracterizou polícia comunitária como assistência social. Então qualquer coisa que você faz, não, isso é uma ação de polícia comunitária. E não é, né? Nós sabemos que nas etapas de polícia comunitária temos 3. A filosofia propriamente dita, né? Que é o histórico que o coronel falou. Nós temos aí a metodologia, como que a gente vai buscar isso na sociedade para ela entender esse conceito de polícia comunitária e depois as ações. Então vai muito mais do que, né? Com todo respeito, que eu também sou proerdiano, ao tchauzinho do leão do Proerd, a entregar a cesta básica. Então, assim, ficou um pouco deturpado o conceito de polícia comunitária. Então, aproveitar o gancho e perguntar para ti, então, primeiro, quais seriam, então, as funções da polícia e da comunidade nessa parceria? Porque, na realidade, o que eu penso, o conceito de polícia comunitária, apesar da gente ter aquele conceito do Trojano Rick, da Bailey e de outros coautores, né? Principalmente aqui do Luiz Eduardo Soares, Ricardo Balestrelli, que são 2 baluartes aqui, mas é muito simples. A relação dos dois, da polícia e da comunidade, é muito simples, é divisão de responsabilidade. Né? Se a gente pegar o gancho lá que segurança pública é dever do Estado de Direito de todos nós, né? Tanto a sociedade como a polícia, elas têm que fazer essa ponte, criando condições para que essa ponte aconteça. Quer dizer, numa divisão de responsabilidade, a gente está muito mais que só integrado, né? Eu não gosto muito dessa palavrinha de integração, eu gosto mais de estar compartilhando as ações. Então, como diz lá no artigo 144, é responsabilidade de todos. Então, além da polícia ter o seu dever de
de proteção, mas ela também tem que abrir os olhos para a comunidade conseguir levar algumas ações. Então, é uma divisão de responsabilidade. Eu não vejo assim um conceito mais claro. Mas tem isso. Vamos seguir? Eu acredito que as funções não se alteram, né? As funções são muito claras. Nós somos os prestadores, os operadores de segurança pública, né? Então esse serviço vai continuar sendo prestado pela Polícia Militar. Agora, de que forma ele será prestado, que são elas? E de que forma a comunidade vai recepcioná-los e de que forma ela pode colaborar com isso. Né? Isso falando só da operação em si. Esquecendo toda essa parte social que o Sérgio citou, que também faz parte desse processo todo. Então, as funções elas não se alteram. A comunidade tem, até porque ela recebe e ela sofre ao mesmo tempo toda a consequência da violência e da insegurança pública. Então, pouca gente vai entender mais disso tudo do que a própria comunidade. Então, ela, de alguma forma, tem que trazer, a partir dessa experiência, desse experimento, em loco, para a Polícia Militar, de que forma, qual a melhor maneira da Polícia Militar agir a partir dessas questões que vai realmente atender a comunidade, o respeito à dignidade da pessoa humana e que vai ter um resultado concreto. A gente fica muito preso na questão de sensação de segurança pública. Né? Eu quero saber o seguinte, em concreto, o que a Polícia Militar pode me oferecer com a minha participação? A partir daquilo tudo que eu vivencio no meu dia a dia. Né? Então as funções elas não se alteram. Cada um com a sua responsabilidade, com a sua vivência, com a sua experiência, e a polícia prestando serviço à comunidade recebendo. Mas como eu posso fazer para que essa ação da Polícia Militar seja realmente uma ação equilibrada, como eu disse, respeitando os direitos humanos, que vai realmente trazer um resultado concreto para a comunidade. Inclusive, em relação às nossas funções, nós temos competências legais, né? Legalmente estabelecidas. Isso não se altera, não tem como se alterar. Ambas as polícias têm ali os seus normativos que regulamentam seu campo de atuação e para o servidor público a legalidade é estrita. Então, a gente só pode agir em conformidade com a lei. Mas isso não quer dizer que a população, assim como o Coronel falou, que a população não pode ajudar a construir esse normativo para que ele espelhe a polícia que a gente deseja ter. Então, acredito que essa participação direta que a gente levanta com a polícia comunitária é justamente nessa construção, a partir do que nós sentimos no presente para o futuro que desejamos. E aí essa participação direta, com toda essa abertura de informações que nós temos, redes sociais, e as participações formais, que são muito importantes, por meio dos conselhos de segurança e dos órgãos de participação popular. Disque denúncia. Todos esses meios, assim, é realmente uma coisa de não desistir. Porque muitas vezes existem gargalos operacionais e a gente, ao invés da sensação de segurança, tem uma sensação de insegurança. E acaba desistindo, né? Com essa sensação de anomia, a gente se sente abandonado e não participa mais. Mas esse é, com certeza, se a gente estava falando de uma filosofia que é a mais acertada, desistir da coparticipação e da parceria é com certeza o pior caminho. Porque... Mas aí eu digo uma coisa para você que ainda não acontece. A gente tem que avançar mais nesse novo olhar, né? Novo pensar, novo saber, novo fazer segurança pública. Tá certo que as forças têm uma normativa, mas a gente tem que sair, por exemplo, desse positivismo jurídico puro que a gente tem. Né? A gente, eu e você e o Coronel, eu converso muito com vocês, e outro dia a gente estava falando justamente sobre a justiça restaurativa, que o Coronel, lá onde ele estava, implantou de uma maneira assim maravilhosa. Implantei, você pegou pesado. Não, Catarina me convidou. Não, mas lá no 14º, sim. Né? No 14º, sim. As ações. Hoje o senhor tem uma liderança que tem essa nova visão de segurança pública, é complicado. Então, assim, esses pormenores que às vezes não chegam na comunidade e nós temos essa sensação de insegurança, porque a gente vai para uma reunião de conselho, e aí eu já estou entrando aqui no outro tópico, e a coisa não acontece, e a gente não vê a segurança pública avançar. Então, se a gente sair um pouquinho desse positivismo jurídico, que é só, eu prendo, levo no balcão da delegacia, presídio, aí a coisa não vai andar mesmo, nós vamos ficar realmente enxugando o gelo. Eu entendi, e vou só complementando o que a Luana falou. Na verdade, não é que a gente não possa fugir do normativo.
eu digo que o normatismo sempre será o balizador. Né? Sempre será o balizador. Eu quero dizer que não há como nós transferirmos essa responsabilidade da ação concreta da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos organismos de segurança. Né? Então, isso se mantém, porque quando ela coloca função, fica muito técnico mesmo, função. Né? Agora, que ações nós podemos adotar a partir delas? Né? E digo mais, em cima de tudo que a Luana falou, mais do que auxiliar, mais do que coparticipar, mais do que colaborar, tudo isso que a comunidade faz em parceria com a Polícia Militar, na verdade, legitima as ações. Legitima. Ou pelo menos deveria, né, Coronel? Deveria. É o resultado que a gente espera. Legitimar as ações porque nasce dessa parceria. Então, como é que alguém vai poder me acusar? Não, mas de alguma forma houve um abuso da Polícia Militar. Não, peraí. Nós construímos esse processo. Então, houve um abuso de todos? Entendeu o que eu quero dizer? Então, quando eles vêm juntos, em todas as fases do processo, na minha visão, legitima a ação. Antes de passar para a próxima pergunta, né, eu quero agradecer, estou vendo aqui vários comentários. Maria Ivonete Leitão está dando boa noite. O Francisco Borges, o nosso presidente da Confederação. Maria Ivonete é a nossa diretora lá do Conselho Paraná. Então é por isso, está aqui. Zulmira, né, a presidente Zulmira também está presente. A Andréa Maréia, né, do presidente, vice-presidente do Conselho de Arniqueiras. Guilherme Oliveira. Esse tenente-coronel é fera. Sou convidado, coronel. Deve ser algum... Alba, né, nosso presidente do Gama Rural, Consegue de Osasco, o Brasil inteiro foi convidado. Maravilha. Eu preciso chegar lá. Bom, eu vou passar para a terceira pergunta e vou anotar as perguntas. Quero agradecer ao Francisco Borges, agradecer muito ao presidente Danilo, que é o presidente da FEConseg de Mato Grosso, que nos ajudou também a repensar aí algumas estruturas, algumas formas de agir a partir de uma legislação já aprovada lá no Mato Grosso, que com certeza, se for difundida em todo o Brasil, vai dar muito mais liberdade para os conselhos. Então, a terceira pergunta é: se é essa maravilha toda, né, se a sociedade quer e a polícia, boa parte da polícia entende que é necessário, por que essa parceria ainda não é de fato uma parceria de verdade? Por que essa parceria ainda não está consolidada? Não teríamos uma única causa, na minha visão, pelo menos. Parte um pouco da resistência, na minha visão, de ambas as partes, né, porque realmente na minha visão, quando o Sérgio me trouxe a ideia do curso, que eu já tinha feito inclusive, eu entendo que o curso deveria começar, a formação, a capacitação dentro da filosofia de polícia comunitária deveria necessariamente começar do alto comando. Do alto comando. E nós invertemos a pirâmide nesse sentido. Nós começamos a capacitar a base e depois subimos para o topo. Vai ser o contrário. Porque se nós somos tidos como comando, é quem vai, né, de alguma forma, baixar os normativos, fazer com que eles sejam cumpridos, e normalmente nós temos aquela visão de que a tropa é espelho do guia, né, que são máximas, né, da instituição militar, que de alguma forma nós é que conduzimos a tropa. Então eu acho que capacita primeiro a liderança, e eu acho que seria muito mais fácil você fazer com que as pessoas compreendessem, a tropa compreendesse a importância disso. Porque você inverter essa ideia de que a tropa convenceria as lideranças de que essa filosofia pode sim dar certo, para fins de prevenção, em especial prevenção primária, é mais difícil. É mais difícil. Né? Eu até entendo, não, vamos capacitar por baixo que você pega logo a massa. Sim, mas aí... E se eu enquanto gestor máximo da instituição, não concordo? Se eu não alcanço essa mesma visão que a tropa ou quem está de alguma forma divulgando a ideia não alcança, se eu não alcanço essa visão, se eu discordo, que é o que seria o pior de tudo, se eu discordo, que eu, pelo menos se eu simplesmente não aceito em parte, coisa parecida, mas não, vamos comentar assim, até porque é uma ideia que deu muito certo em determinados países, e como eu disse no início, guardadas as reservas, é possível que dê certo aqui, considerando as regionalidades também. Né? Não dá para implantar aqui o que foi implantado no Mato Grosso, essa é a minha visão. Rio de Janeiro, que Brasília tem suas peculiaridades. Né? Então eu acho que um dos equívocos foi esse, capacitação, né? E um outro foi fazer com que essa capacitação
chegasse nas comunidades. Mas quando eu falo comunidade, comunidade mesmo. Saindo aqui do nosso miolo e levando para a periferia. Que é onde a coisa acontece. Todo mundo sabe disso. É onde a coisa acontece. A repercussão está no centro, mas onde a coisa acontece é na periferia. Então, capacitando, trazendo a informação, demonstrando na prática, como o Sérgio fez em Planaltina, um curso apenas. Aquilo que a gente fez. No batalhão sim, na escola. Isso. Então, o que a gente percebeu? Todas aquelas pessoas que participaram do curso mudaram a visão. Não é que passaram a defender a polícia, mas conheceram como funcionava por dentro. Então, eu até disse para ele, hoje o nosso presidente do Conselho Planaltina, o Alan Júnior, é fruto desse curso. Tem dúvida que funcionou? Né? Voluntário, não recebe absolutamente nada, muita dor de cabeça, que a comunidade que ele mora é uma comunidade que tem suas vulnerabilidades. Então, fruto dessa capacitação, ele é prova inequívoca de que funciona. Então, eu acho que essas questões de capacitação, divulgação em massa, quem vai divulgar, quem de alguma forma será espelho para levar essa informação a respeito da filosofia, talvez nós tenhamos falhado nesse ponto, pelo menos na minha visão. Eu vou na mesma linha do coronel, Flávio, mas eu vejo também que isso é fatos históricos, né? Como você falou aí no início, a nossa estrutura das polícias, elas ainda estão formadas ainda no AI-5. Então é difícil demais ainda os gestores, né, principalmente militares, eles entenderem essa outra forma de fazer polícia comunitária. É complicado, porque você veja bem, tanto para o gestor que está formado, né, porque o militar é formado por confronto e não por conflito, e o que nós temos hoje na sociedade é muito mais conflito do que confronto, e por outro lado também a própria sociedade, né, que entende que o bom policial, e até nas próprias instituições, ele entende que o bom policial qual é? Aquele que vai para a rua prender muito, vai para a rua dar porrada, vai para a rua matar, e não entende que o bom policial, nessa nova filosofia de polícia comunitária, é aquele que, durante o seu serviço, ele foi um proativo e não deixou as ocorrências acontecerem. Então é difícil também, porque a sociedade tem um olhar sobre o policial do policial guerreiro, do cara que vai lá prender muito bandido, dá muito tiro, dá porrada, e ainda não se conscientizou desse novo olhar que a gente tanto prega. Então é uma das dificuldades que eu vejo nesse relacionamento, né? E de forma geral, né? Só que em Brasília, eu acho que em todo o país, né? Eu tenho um exemplo muito bom lá quando eu estive lá no Paraná, que os policiais lá já tinham começado a fazer isso de forma mais tranquila. E em outros estados a gente tem aí, mas eu ainda vejo que a gestão, né, como eu digo, quem tem o poder, entre aspas, de levar essa nova ideia para a comunidade, são as instituições. Mas se não tem esse gestor que o coronel falou aí, né, e não só o gestor das polícias, mas de todo o nosso sistema, se ele não tem essa vontade, a coisa não acontece. É isso. Muito bem. Luana? Eu já tenho uma visão um pouco mais otimista que os meus dois colegas, e eu não acredito que a pergunta está realmente verdadeira. Eu acredito que a gente não está implementado ainda, porque isso é uma transição de paradigma mesmo, e é um processo histórico, e os processos históricos eles não são instantâneos. Então a gente verifica aquela desconfiança que vem do período militar em relação às polícias como um todo, e vê uma transição paradigmática mesmo de imaginar uma polícia militar cidadã, como a gente vê a polícia do DF, né, a polícia civil vindo até de cima para baixo, uma norma do DPC que orienta a resolução de delitos de menor potencial ofensivo. Então eu acredito e sou muito otimista, talvez até um pouco romântica em relação ao policiamento comunitário, que a gente está implementando mesmo. Mas que isso não é uma coisa de informática, que a gente aperta um F5 e ali tem uma nova página que se carregou. Então eu acho que essa lacuna é fruto de tudo que vem acontecendo, mas que vem melhorando muito e sempre, mas que está avançando cada vez mais rápido.
Eu acho que é um processo até que não tem retorno, que a gente vê, por exemplo, na Polícia Civil, antes a seção que cuidava dos delitos de menor potencial ofensivo era chamada SIC Menor, e hoje ela é seção de polícia comunitária. Então a gente vai vendo que as próprias estruturas formais estão ganhando uma roupagem mais voltada para isso. E aí eu acredito que essa implementação ela é efetiva, porém ela não é instantânea, justamente por conta de todo esse processo histórico que a gente veio passando. E sim, isso passa muito pelo que o Sérgio falou, que é uma reformulação nas organizações de segurança oficiais de indicativos de produtividade. Isso é um problema, porque na medida em que a minha efetividade é contabilizada por prisões ou apreensões de armas ou flagrantes ou inquéritos resolvidos com penas, enfim, não estou dizendo que são esses os indicativos, mas se forem esses, aquela atuação preventiva que leva tempo, por exemplo, embora a Polícia Civil atue com o crime que já aconteceu, mas eu quero, quando verifico que aquelas duas pessoas, por exemplo, têm um histórico de conflitos com 10, 15 ocorrências, uma atuação para resolver aquele conflito deles de maneira definitiva vai me tomar muito tempo. Muito mais tempo do que simplesmente resolver aqueles processos e mandar para o judiciário. Isso tem que ser conseguido uma forma de se contabilizar isso como um resultado efetivo, porque principalmente a gente para de enxugar gelo e resolve os problemas de forma definitiva, que aí não volta mais na delegacia aquele pessoal que tinha 15, 20 ocorrências e cada vez o delito aumentando na sua violência, podendo chegar até situações muito dramáticas, uma coisa que inicialmente era um problema de menor potencial ofensivo. Porque essas ações, Flávia, da segurança pública, e com esse viés de polícia comunitária, de segurança cidadã, nós tínhamos que trabalhar, igual a Luana falou, nas causas. Mas o nosso sistema de segurança pública ele trabalha muito nas consequências. Sim. Depois que morreu, depois que foi assassinado, depois que o carro foi furtado, aí já aconteceu. Então, o nosso sistema, e quando eu digo sistema, eu estou botando também aí, não só as polícias, mas o sistema de defesa pessoal, o sistema educacional, para que faça essa prevenção, que se trabalhe lá nas causas. Mediação de conflito, por exemplo, como eu já citei aqui, justiça restaurativa, a gente trabalha nas causas. Mas o nosso sistema ainda, que só existe em 2 países, né, aqui no Brasil, e se eu não me engano, um país da África aí, só essa bipartite de polícia, de sistema, só existe em 2 países. Aqui no Brasil, e se eu não me engano, no país africano aí. Então a gente tem que mudar esse sistema também de segurança pública. Né? Quando você citou aí os Kobans, lá 80% do Japão, porque a Polícia Nacional de lá é direcionada à prevenção. Aqui é o contrário. Eu acho que quase 100% da nossa polícia é só ver o lado repressivo que tem que se fazer em segurança pública. Então, trabalhar antes que o delito aconteça é necessário e urgente nesse país. Eu tenho só uma questão a ser complementada. Tem uma variável que a gente não pode desconsiderar. Nós temos uma violência posta. Isso é discutível. E para essa violência que já está aí, para essa criminalidade que já está aí, e eu acho que está aí o questionamento de alguns que têm uma visão um pouco mais, digamos, de uma formação anterior de polícia militar, pelo menos, como órgão repressivo, está aí a grande dúvida, porque para essa violência que já está aí, realmente é muito complicado você jogar uma visão de polícia comunitária. Então, esse é o grande problema, na minha visão. Porque nós temos que trabalhar em paralelo. E talvez chegar lá na frente, aí sim alcançarmos essa ideia, que eu considero que é romântica, mas eu sou um romântico de segurança pública também. Então, mas não tenho dúvida que nós devemos caminhar, e vamos caminhar por muitos e muitos anos ainda paralelamente a isso, porque ao invés de ocorrer uma descida, ou uma redução, ou coisa parecida do crime, não. Nós estamos vendo organizações criminosas. Alguém vai discutir com alguém que está nesse meio, de uma dessas facções polícia comunitária? Tratar o caso, buscar uma solução a partir de mediação de conflito, com essas ferramentas modernas, que eu concordo, só que ela tem um campo onde ela pode ser utilizada. Para essa violência que já está posta, não há nenhuma outra ferramenta senão a repressão. Inteligência policial, e o ataque direto
Aí é criminalidade. Então é por isso que às vezes é difícil discutir. Quando ele vai discutir com o famoso antigão, ele vai falar, peraí, o cara tá atirando de lá pra cá, você vai fazer o quê? Aí igual, eu tô com uma flor pra você. Tá? Então assim, nós não podemos fechar os olhos para isso. Claro. É claro que nós temos pontos de vista comuns para determinadas ações, formas de atuação e tal. E eu sou um defensor, claramente, da filosofia de polícia comunitária, mas sem esquecer naturalmente que nós temos uma violência que está posta. Assim, Major, mas eu vejo o seguinte também, né? Minhas análises, essas pesquisas que eu faço, por exemplo, aqui em Brasília, 80% das nossas ocorrências que atendemos são de mediação de conflito, né? Nós somos uma polícia de conflito, e não de confronto. É claro, como o senhor falou, determinados lugares, essa ferramenta, ela não pode ser usada. Mas eu discordo um pouquinho do senhor, porque, como o senhor falou, tem que andar em paralelo sim, a repressão aqui, mas a gente também tem que fazer essa prevenção para essa galera não pular o outro lado. E como é que a gente faz isso se a gente não consegue passar essa ideia de polícia comunitária? Do que é isso? De trazer essa população para próximo da gente. Nessa, a gente ainda tem essa ideia do repressivo. Então, assim, nas minhas pesquisas, praticamente 80% das ocorrências, de todas as ocorrências que a Polícia Militar ela atende, Flávia, são de mediação de conflitos. São de mediação de conflitos. Então, assim, polícia comunitária, como eu já falei, não é uma panaceia, mas ela é uma ferramenta fortíssima para a gente quebrar, né, essa entrada dos futuros ou do próximo, sei lá, criminosos aí nessa área. Vocês acabaram adiantando um pouco, então, e aí eu vou juntar duas perguntas, porque eu acho que, e aí eu acho que é um debate que a gente vem insistindo, né, também, eu acho que no momento que você capacitar e que essa sociedade também entender o que é a violência, o que é segurança, né, que perpassa muito só apenas a polícia nas ruas, os postos policiais, e de investir mais em prevenção, né? E é por isso que a gente pede tanto que outras secretarias participem das reuniões dos conselhos, e é importante bater nessa tecla que os conselhos hoje eu acho que são, sem dúvida alguma, o principal fórum onde a sociedade civil pode encaminhar as suas demandas. E não é só em Brasília, em todo o Brasil. Se você pensar que nós temos, Brasília tem só 37 conselhos, vezes 4, só nós temos 120 pessoas trabalhando e se reunindo uma vez pelo menos por mês, né? Quantas pessoas aparecem nessas reuniões? No final do ano são milhares de pessoas que estão ali investindo e acreditando, né, nesse fórum, nesse momento que é o Consegue, né? Então tem que se investir mesmo nesse outro olhar, que segurança não é apenas isso, de que forma que se trabalha também com prevenção. E aí eu pergunto a vocês... Se eu pegar só um gancho na senhora, quando a senhora fala aí que as outras unidades também, eu acho que até o vocábulo polícia, eu acho que ele fica um pouco, ele afasta um pouquinho. Porque na realidade, polícia comunitária, como eu já falei, é uma divisão de responsabilidade. Mas essa divisão de responsabilidade não é só da agência polícia, né? Polícia Civil, Polícia Militar. Né? O bombeiro tem que estar sabendo o que é esse novo olhar, as outras secretarias, porque você não tem. Infelizmente, aqui em Brasília, e se eu estiver errado, o comandante aqui me corrige, nós tivemos, infelizmente, foi uma das práticas que não deu certo, porque só quem abraçou realmente a ideia foi a Polícia Militar. Né? As outras instituições, como eu já falei para a senhora, apareceram, e que me desculpe, isso não é uma crítica, mas é uma certeza, né? Só aparece para bater a foto. Tá lá, fotinha, bonitinho, estou integrado, beleza, mas na hora mesmo de enfrentar a comunidade, de dar a resposta para a comunidade, só quem fica no lombo da Polícia Militar. As instituições, elas praticamente elas não têm essa noção de segurança cidadã, de trabalhar junto, né? E a comunidade também não. Né? Eu gosto muito de falar que a gente perdeu a maior representante da comunidade e fonte das duas polícias, que é a fofoqueira da rua. Essa já não existe mais. A fofoqueira da rua que sabe de tudo, que sabe de tudo. Né? Nós perdemos essa figurinha também, porque
diante de não sabermos tanto as forças de segurança propriamente dita, como as outras instituições, elas não conseguiram que essa figura da fofoqueira, elas viesse integrada na segurança pública. Então, assim, só completando o que a senhora falou, é isso. As outras instituições também têm que saber o que é a filosofia de polícia comunitária, porque não sobrecarrega. Me permite ilustrar o que o Sérgio falou aqui, que talvez a gente vá conseguir trazer para o grande público agora, aproveitando essa oportunidade, o que foi o programa, aquele programa de segurança comunitária que tentaram instituir no governo Arruda, né, com os postos comunitários de segurança, e que pouca gente sabe exatamente o que aconteceu. No projeto piloto do programa, naquele que as pessoas carinhosamente chamam de Kinder Ovo, que é o PCS, né? Que eu não gosto, viu? Que tentaram de alguma forma imitar, de maneira infeliz, o programa Koban, né, no Japão. Inicialmente a previsão é de que todas as instituições de segurança pública se fizessem presentes. O projeto piloto era esse. Tanto que me parece que foi no Guará, primeira implantação, com toda a doutrina e tal, do jeitinho que tinha sido planejado. O problema é que, quando da implantação final, os outros órgãos se retiraram e só ficou a Polícia Militar. Aí o programa virou o quê? Ou melhor, o Kinder Ovo virou um posto policial militar, que não era na sua origem. Então isso trouxe uma série de sabores. Por quê? Nós não tínhamos efetivo para poder implantar no formato que eles sugeriram. E aí, tinha que ter policiamento para fazer a segurança do próprio Kinder Ovo e ainda ia ter que ter policiamento para fazer a segurança perimetral, como foi sugerido inicialmente. Houve o curso, havia o sargento gestor de área, do perímetro. Então, assim, no papel, lindo. Mas quando foi para ser efetivado, virou um posto da Polícia Militar. E até hoje nós pagamos o preço por isso. E não era um projeto da Polícia Militar. Porque as bases, Flávia, só complementando o que o Coronel falou, na realidade a base móvel, ou os Kinder Ovos, que eu não gosto desse palavreado, eles seriam de referência. Exato. E não de permanência. Exatamente. Referência para a população ir ali, de cortar o tal do 190, né? Em vez de você ter que ligar para 190, você procuraria um posto de polícia, onde estaria ali policial civil, policial militar. E você não teria mais que ligar o 190. É o sargento Sérgio, é o tenente coronel Genilson. Então isso aí dava uma personalidade melhor. Então as bases comunitárias, os postos comunitários de segurança pública, nunca foram de permanência. Eles sempre foram de referência. As pessoas não permitiam isso. Era uma referência policial. Claro. Então, e com essa questão da saída dos outros quadros, sobrou para a Polícia Militar, claro. E deu no que deu, deixa sabendo da história. Como ainda hoje sobra, né? Até mesmo porque eu acho que falta um órgão que articule não só as polícias, mas os outros órgãos, as outras instituições, né, que são necessárias. E aí tem sempre, na maioria das vezes, sobra para a polícia. Né? É um roubo, polícia. Briga de vizinhos, polícia. Trânsito, polícia, né? Então, nós temos muitas perguntas, muitas, assim. Danilo, fica tranquilo, meu amigo presidente, que o Sérgio vai responder no final a sua pergunta. Ana Maria Oliveira, do Consegue Racho Fundo, Riguedes, Osasco Norte, o Ronaldo, da Prefeitura aqui do CONIC, Ivo Filho. Boa noite, parabéns pela iniciativa e pela escolha dos palestrantes. Daniele Cardoso, radialista Remídio Neto, enfim, Riacho Fundo 2 também. Luiz Junqueira, também nós vamos responder sua pergunta no final, Luiz. Obrigada aí também pela sua participação. Então eu vou jogar logo duas perguntas numa só, né? Será mesmo, então, que ambas as partes estão preparadas para aceitar e andar junto nesse processo? E nesse processo, quem ganha e quem perde, né? Nessa parceria? Olha, falar que todas as partes estão preparadas, eu diria que não. Alguns atores estão preparados, alguns atores estão se preparando e vários estão ainda resistentes e apegados a propostas anteriores. Inclusive, em relação ao que o Coronel falou, a gente tem muito a teoria do cobertor curto, que muitas vezes serve de justificativa para o apego ao passado, que é na hora que você quer implementar essa questão
mais preventiva, trabalhando nas causas, ocupando os espaços vazios, você acabar por uma falta de efetivo, uma falta de orçamento, descobrindo aquela parte repressiva que se faz necessária, e aí na hora da escolha o mais sensível acaba pesando mesmo para o viés repressivo, que é mais dolorido. Mas ao mesmo tempo, se você não investir nesse lado, os espaços vão sendo cada vez mais ocupados pelo pluralismo das normas e a sensação de anomia por agentes extraestatais. E cada vez mais o Estado vai ficando alijado desse processo decisório e do processo de construção do futuro da sociedade. Então é uma coisa uma dicotomia bem complicada, que a gente tem que articular os dois caminhos. E em relação à própria sociedade, assim, muitas vezes posso estar falando besteira, mas vou falar pela minha sensação prática. Muitas vezes quando você se mostra proativo, aquilo também ainda não é tão bem recebido, porque muita gente não gosta da polícia, só gosta da polícia quando precisa, mas uma polícia realmente presente e ocupando um espaço ainda gera muita desconfiança, e a gente ainda tem uma situação de que muitas leis não agradam a todos, e a polícia é sim um órgão de controle social, porque ela tem como máxima a preservação da ordem, então é a ordem que existe, e muitas vezes isso não é bem-vindo, inclusive. Então é uma situação muito delicada de até que ponto a nossa proatividade é bem recebida, até que ponto nós estamos preparados para lidar com as transformações sociais e os anseios em relação às mudanças de legislação e de status quo. Isso é um cenário de construção, como falei, de transição paradigmática, que precisa muito debate, muito diálogo e participação para a gente conseguir construir essa ponte, ao invés de construir muros. Mas acredito que construindo esse diálogo, todo mundo ganha, e afastando o contrário. Eu acho que no momento também que cada um entender qual é a sua parte, né, no contexto da segurança, né, e aí o Luiz Junqueira até fala alguma coisa assim, que tem muitas pessoas na sociedade que quer, o poder público tem que resolver tudo e a sociedade, então é muito por aí também, né? Enfim. O Danilo gostou muito do Kinder Ovo e Danilo, nós estamos exportando, viu? Quem quiser pode pedir aqui que nós estamos. Nós temos muito, não tem Olha o bullying. Nós estamos exportando os Kinder Ovos. Acharam uma série de funções para ele, menos aquela para que ele foi criado inicialmente. Eu mesmo tentei 2 para cá, mas não consegui. História de música. Viu, Cláudio? Eu só acho que essa relação, quando você perguntou, igual a Dona falou, ela não pode servir de desculpa, né? Por exemplo, de alguns gestores. Porque, isso é exemplo, quando você chega, por exemplo, não consegue, ainda bem que tem um coronel aqui, aluno, que não me deixa mentir. Quem já está, quem fez o curso de promotor de polícia comunitária, de segurança cidadã, ele já está um passinho a mais, né? Quando você chega nas reuniões não consegue. E quando algum gestor é questionado por essa pessoa, que já tem um passinho a mais, aí o cidadão é dito como chato, ele é dito como um cara que não sabe, porque infelizmente os nossos gestores, né, ainda acham que quem pode falar de segurança pública é quem usa uma arma ou uma farda. Ainda tem que se quebrar esse paradigma, ainda tem que se quebrar essa coisa, né, de dizer, não, você não pode falar porque você não é policial civil, policial militar, não, eu sou cidadão. Né? E quem aí, voltando um pouco na história, quem estudou Platão sabe que a verdade é única e universal. Tanto um general pós-doutorado de segurança pública pode falar uma grande besteira, como uma criança de 5 anos pode falar uma grande verdade. Então eu vejo também, ainda se cria essa barreira do gestor de segurança pública não aceitar sugestões, né? Porque tem muitas sugestões partindo da comunidade para os gestores, né? É uma função do Conselho fazer políticas públicas de segurança.
que vão auxiliar as políticas de segurança pública. Mas geralmente essas sugestões, na grande maioria, não são acatadas pelo gestor que está lá. Porque ele acha simplesmente que não, você não pode falar de segurança pública. Você não tem uma arma, você não veste uma farda. Então, e nisso o que acontece, Flávio? Para piorar, né, esse conceito de polícia comunitária, como eu falei, está tão assim, sem ser entendido pelo gestor, que ele acha que não acata sugestões. Ele não acata essa sugestão da comunidade, das políticas públicas de segurança para auxiliar as políticas de segurança pública. Aí começa aquela, ele até ouve a comunidade. Por isso que muitas vezes eu acho que nós ainda não avançamos em polícia comunitária, né? Nós estamos ainda no policiamento orientado para a solução de problemas, porque o gestor até escuta a comunidade, escuta você, mas botar em prática a tua ideia? Não, porque eu sou o expert em segurança pública. E isso acaba que espanta as pessoas e a própria comunidade perde a credibilidade, enquanto as sugestões que são dadas. Distancia, né? Bom, respondendo a pergunta, eu acho que ganham todos, discutivelmente ganham todos, né? E sobre a preparação, eu acho que mais preparado do que no passado, pelo menos do início da filosofia. Mas buscando um gancho ali no que a Luana falou, veja como é difícil a atuação policial. Vamos trazer para a nossa situação atual, pandemia. Estamos sob um decreto sanitário, né? E, por exemplo, nós temos hoje a proibição do esporte amador em praças públicas, né? Ainda hoje eu estava me deparando com uma situação dessa. Então, o que uma cidade como Planaltina, por exemplo, tem a oferecer de diversão para a criançada, para a juventude? Bom, uma quadra pública, por exemplo, que é só uma bola e vai para o jogo. Barato, todo mundo pode jogar e tal, e a diversão podia entender, mas agora sem água, né? Aí vem esse decreto e faz o quê? Proíbe. A GFIS, naturalmente, a antiga GFIS, agora a DF Legal, não tem, naturalmente, braço nem perna para alcançar toda a fiscalização. E ela é feita, apoiada pela Polícia Militar. E aí, partida de futebol em andamento, a galera, naquele frisson, chega a Polícia Militar e fala o quê? Quem autorizou os senhores? Ou não conhece o decreto, não sabe que está proibido? Como criar empatia numa condição dessa? Como se falar em aproximação numa condição dessa? Estou dando um exemplo simples, bobo, mas que acontece todo santo dia, porque é o papel da Polícia Militar. Ela vai chegar lá, também a própria Polícia Civil, e vai ter que dar, em determinado momento, uma ordem que vai contrariar uma condição que aquele cidadão estava naquele determinado momento. Poderia, por exemplo, ser uma comemoração de um jogo, de um título de campeonato, uma comemoração qualquer. E você vai ter que chegar lá e não pode. Tem uma série de possibilidades de mediação de conflito, mas não é o caso. Eu vou ter que chegar e simplesmente barrar a sua comemoração. Então, o acúmulo disso no dia a dia, em especial na periferia, faz com que essa figura, seja o quê? O órgão repressor. Não tem como fugir disso. E aí a gente entra numa outra variável, como eu quebro isso? Explicando para ele que essa é a minha obrigação. Sim. Então eu acho que nesse sentido, em especial nesse, aí sim falta um pouco de Estado. É onde entra a capacitação. E nós vamos buscar lá a educação. Então, isso de alguma forma, Flávio, Sérgio e Luana, e para quem estiver ouvindo, isso deveria existir, como eu disse no início, transversalmente em todas as fases de aprendizagem da escola. O verdadeiro papel da Polícia Militar. Porque quando você pega, já a partir dos 18 anos, para tentar colocar isso na cabeça de alguém, ou a mais para frente ainda, é muito difícil você conseguir convencê-lo. É muito difícil. Então, de alguma forma, o problema nós vamos conversar e vai recair numa palavrinha: educação. Não tem para onde correr. Você tem que buscar levar para as pessoas, e quanto mais jovem, melhor, essa ideia de que dentro dos organismos estatais, Polícia Militar, Polícia Civil, todos os outros, né, nós temos normas que precisam ser cumpridas, porque essa é a relação estatal, é a relação de Estado, e é a relação social, na verdade. Né? As relações sociais exigem isso. E quem colocou isso, e aí nós vamos lá para o contrato social, foi a própria sociedade que em determinado momento entendeu, de forma abstrata, que eu não consigo gerir, então alguém vai ter que gerir, que é o Estado. Só para contribuir com o Coronel falou, Flávio, isso é tão importante você essa lista estatal que tem que estar lá na comunidade, porque você veja o seguinte,
Antigamente as pessoas tinham medo da polícia, pelo menos eu vejo assim, medo. Hoje ela tem preconceito. E tem preconceito porque não sabe realmente o trabalho e a função do policial. Né? Muitas vezes eu vivi isso, eu acho que grande parte da gente já viveu isso, Luana já viveu, que eu estava na viatura, o coronel, quando você passa perto aí de alguma mãe que está com o menino no colo, quem não escutou isso? Menino, cala a boca, senão é o bicho papão que vem pegar? Não, quem vem pegar você é a polícia. Então, é um preconceito que já está regado na sociedade, mas que tem que ser quebrado pelo esse aparato estatal, né? A polícia tem que estar lá na comunidade, né? Primeiro porque você combate a criminalidade tirando o espaço de infrator. Isso só vai tirar o espaço de infrator com a polícia lá. E dentro dessa presença na comunidade, se pode fazer isso também, se conscientizar essas pessoas, não precisa do curso. Mas, aí eu vou voltar lá na nossa conversa, infelizmente, a nossa cúpula ainda acha que dar autonomia para o policial da ponta é complicado. Não, dar autonomia para o policial da ponta, autonomia, liderança e capacidade não quer hierarquia nem disciplina. Não quer hierarquia e disciplina, muito pelo contrário, vai agregar valores. Porque aquele pessoal, rapidinho, Flávio, porque aquele pessoal, aquele policial que está lá na ponta, é ele que está com contato com a população. Então ele vai pegar os dados, que é transformado em informações, que depois podem ser transformados em conhecimento para aquela própria comunidade. Mas infelizmente o gestor ainda não deu para o policial que está lá na ponta essa autonomia para aquele cidadão realizar polícia ou policiamento comunitário de forma mais efetiva. Sérgio, então eu vou aproveitar o gancho e vou perguntar, então, qual seria o papel dos CONSEGs nessa busca de uma sociedade mais segura e como funciona essa filosofia, né, na prática junto aos CONSEGs. E aí, da mesma forma que há uma dificuldade na ponta para as polícias, há também uma dificuldade para nós, porque eu não diria talvez desconfiança, mas investe-se muito pouco na contribuição da sociedade, investe-se muito pouco na contribuição da sociedade. E aí eu aproveito para duas perguntas aqui do Danilo, e ele pergunta para você especificamente, né, qual a opinião sua, né, em relação ao Poder Executivo querer doutrinar e disciplinar os CONSEGs, contrariando até mesmo os manuais da Senasp nos cursos de promotores de multiplicador de polícia comunitária. E aí ele tem fortalecido muito os CONSEGs, né, ao ponto dos CONSEGs lá terem seu CNPJ próprio, né, e são entidades de direito privado com vida própria. Né? Mas aí eu acho que é todo um processo também. Tem que ser capacitado também essa sociedade, também os CONSEGs, para que eles possam contribuir. Mas o fato é que hoje é inibido, tanto o policial está lá na ponta resolvendo, assim também como a sociedade. Né? Então, e antes de passar, que aqui nós estamos num ambiente, né, bastante descontraído, mas bastante seguro, nós temos álcool, água, tem uma barreira ali de acrílico entre eles, você não vê, mas E aí estão dizendo que a imagem está muito boa, eu quero assim, agradecer ao Arthur e ao Alessandro, né, são da Prospecta e realmente estão dando um show aí de... Então, juntando essas duas perguntas do Danilo e, né, qual o papel dos CONSEGs nessa busca dessa sociedade, né, e como funciona essa filosofia, né, na prática junto aos CONSEGs. Aí, você, coronel, Luana, fica à vontade. ou o Sérgio, né? Porque, Sérgio, então tá. Presidente Danilo, um abraço. É um prazer, sempre estou aí nas lives que o senhor está fazendo. Bom, esse controle da secretaria com os CONSEGs é tentar monopolizar a segurança pública. É justamente só isso. De novo, nós entramos na secretaria, quer fazer de novo, novamente, policiamento orientado para a solução de problemas. Ela até ouve os CONSEGs, mas não coloca o que nós, enquanto presidente, que estamos lá na ponta, ouvindo as reivindicações da sociedade, ela não coloca em prática. O senhor quer ver um exemplo? Por exemplo, aqui em Brasília, e eu não tenho nenhum milímetro em falar isso. As estatísticas aqui, na minha visão, ela está meio furada. Por quê? Porque não leva, né, em consideração as ocorrências que chegam no CONSEG. Eu não consigo entender
como vai um comandante, como vai um delegado, como vai outras autoridades, e a comunidade está falando, cidadão, está acontecendo isso e isso. E essas informações, elas não chegam e não vão para as estatísticas da segurança pública. Então, assim, eu acho, nós estamos torcendo aqui, viu, Danilo? Já falei com a presidente, para a gente tentar implantar o que vocês implantaram aí no Mato Grosso, que os conselhos fiquem independentes, para que eles façam essas políticas públicas de segurança, para auxiliar as políticas de segurança pública. Então, eu vejo dessa forma. Os conselhos querem contribuir, tem muito para contribuir, mas são barrados novamente por esse monopólio, né, que existe, eu acho que praticamente em todas as seguranças públicas, todas as secretarias de segurança pública do Brasil. Alguém tem alguma Bom, eu, posição aí? antes de discordar disso, eu vou discordar do anterior dele. Hoje o soldado da ponta já tem muito poder de decisão sim, agora claro, dentro do âmbito de sua responsabilidade. Porque tem questões, hierarquicamente falando, isso é muito simples, que dentro da estrutura militar isso é muito fácil de discutir. O comandante vai ser a decisão maior, no nível regional, por exemplo, na sua área de responsabilidade, e o policial hoje ele já tem muito poder de decisão sim. Até porque hoje esse é um dos ganhos da formação superior. Ele vem com outra capacidade, inclusive de análise, né, de reflexão. Então, nesse ponto, assim, é claro que ele não vai poder decidir questões que estão fora do seu âmbito de responsabilidade. Mas com relação a essa aproximação, como ele vai conduzir uma ocorrência, guardado o balizamento legal, então ele já tem esse poder de decisão. Agora, com relação ao que o Sérgio falou, essa liberdade, eu acho que ela não pode ser total e restrita. Nós estamos falando de um campo social muito complexo, segurança pública, em que pese eu acho que a gestão dos conselhos tem que ter alguma autonomia, mas tem que ter alguma supervisão, algum controle. Senão a gente sabe para onde descamba. Isso ali é indiscutível. Toda a concentração, toda a organização, todo o conselho, se não tiver um mínimo de supervisão, ele sempre canaliza simplesmente no viés político. Essa é uma crítica minha, pessoal. Então eu acredito que tem que ter, não sei se jogar o conselho dentro de um quadradinho e vai ser assim, acabou, aí realmente não faz muito sentido. Mas segurança pública é muito complexa para a gente deixar ela largada. E se esse organismo vai participar de decisões tão caras às comunidades, eu acredito que não dá para ser realmente algum controle, não sei se o controle que hoje existe, mas alguma coisa também sem nenhum tipo de controle, eu acho que é um risco muito grande. Mas até para os resultados esperados. A própria Constituição, Major, ela já, artigo 144, segurança pública do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então eu não preciso, por exemplo, estar preso em uma secretaria para me fazer segurança pública. Eu não preciso, e eu sempre falo da presidência. Com a secretaria, eu sei, em a secretaria, dá sim para se fazer segurança pública. Agora, eles não conseguem se não tiver a comunidade do lado. Como eu já falei para você, a figura da fofoqueira é o máximo que a gente tem. Porque ela que sabe de todas as informações. Então eu acho assim, você está preso numa secretaria onde ela mais cobra, né, porque ela mais cobra dos consegues do que ela dá o retorno, é meio complicado. E como eu falei, segurança pública é de todo mundo, independente de se está no consegue, se está na secretaria, se está na polícia militar, na polícia civil. Eu imagino dessa linha, presidente. Você não... discorda? Olha, Pinga-fogo aqui tá nosso. eu acho que esse tema é bastante sensível, porque eu acho que ele é filosófico num degrau acima. Porque nós estamos trabalhando numa premissa de Estado democrático de direito. E a gente não tem como escapar muito desse de direito. E a fluidez que o meu colega Sérgio está pedindo, ela muitas vezes ela vai querer passar por cima do que está posto. E a segurança pública, a gente tem que ter muito cuidado com o que não está posto. Isso permite abusos, isso permite ilegalidades, permite posicionamentos políticos que eu acredito que a nossa imparcialidade não coaduna. Então, é uma fluidez desejável, porém,
tem que ser cuidadosa. E aí a gente volta para o viés educacional, que passa inclusive pela escolha dos nossos representantes ali, que fazem as leis, para que eles mudem o que está posto com a fluidez que você deseja. Mas simplesmente passar, eu sei que não é isso que você falou, mas me dá esse receio de passar por cima do que pode ser legalmente construído, me dá medo, inclusive, do arbitrário. E na segurança pública a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente lida com questões muito sensíveis de restrição de liberdade, de restrição até às vezes de integridade física justificada. Então, essa construção dessa segurança pública coletiva e fluida, e ela tem que ser mais dinâmica, eu concordo com você, é um norte, mas como Estado democrático de direito, eu ainda não sei como a gente pode agregar isso de uma maneira mais... Sabe por que eu falo mais uma pimenta? Sabe por que eu falo isso? Só mais uma pimentinha, você entender. Peraí. Sabe por que eu falo isso? Porque você veja bem, os consegues, e já teve gente aqui, né? Já tem, em outros consegues, eu sei que botou lá o crachazão no consegue, viu, Quadrão? Foi fazer blitz. Eu não estou falando disso, eu não estou falando dos presidentes, dos membros do consegue querer participar de ações, né? De ações operacionais. Mas eu estou falando dessa liberdade de se colocar na segurança pública, as políticas públicas de segurança que o Consegue faz. É muito fácil, né? Isso eu não preciso normatizar, porque eu já falei, qualquer um de nós levamos essas ideias para o Consegue e de lá sobe. Só que infelizmente, devido a essa barreira que se coloca, que o Consegue não pode fazer isso, que o Consegue não pode fazer aquilo, você fica meio inibido até de levar. A presidente aqui tem inúmeros projetos, aí para levar mais nada não flui. Por quê? Porque está segurando. E por exemplo, Major, só destrinchando o nosso decreto. Aqui a gente não pode, por exemplo, pleitear valores. A gente não tem essa capacidade de buscar um auxílio, por exemplo, para os cursos de promotor, de multiplicador. A gente não tem condições de chegar numa empresa e pedir recurso. Por quê? Porque nós somos travados por um decreto da secretaria. Porém, essa mesma secretaria, quando nós estamos capacitando as nossas comunidades, muitas das vezes não nos auxiliam. Então é nessa estrada aí que eu falo. Eu entendo que há espaço para modernização do decreto, do texto do decreto. Até porque tudo é possível que haja uma evolução. Mas não quer dizer que sem controle, só um detalhe prático, como exigir dos órgãos que eles compareçam, que eles deem, por exemplo, as devolutivas concretas. Tem que estar no controle. Eu estou numa cadeia hierárquica, né? Segurança pública. Então, o decreto vem também para isso, além de todas as outras. Mas essa ideia de normatizar é exatamente para que tenha um norte. Imagina as coisas todas, não. Esquece o decreto agora, vamos tocar nós aqui. Não, eu acho que o norte pode ser dado aí até porque nós fazemos parte de um contexto. Exatamente. Né? Vai envolver muitas agências, não é só mas segurança. Não sei se a palavra correta seja aí o controle, né? E até mesmo porque acho que nós reivindicamos uma participação maior. E aí uma participação, é claro, né? Em alguns projetos. Mas uma participação de você levar uma proposta, de você executar e ao final avaliar. Sim. E aí retroalimentar. A sensação muito que nos fica é que nós somos apenas, se nós não evoluirmos, apenas repassadores de demandas. Né? E quando a gente poderia estar usando, dentro dos consegues, nós temos pessoas, muitas pessoas com conhecimentos diversos, né, e vastos. Já estão nos dizendo ali que o nosso tempo está terminando, eu preciso chegar até o final. Tem uma pergunta que foge aí da curva, né, que a gente tinha definido, que é a questão do ciclo completo de polícia e a estratégia de polícia comunitária no Brasil. É uma pergunta? Os senhores vislumbram uma relação direta entre, acho que é a dotação, né, não pode ser a adoração, né, do ciclo completo de polícia e a estratégia de polícia comunitária no Brasil, né? Aí E aí quero agradecer o Marcelo é presidente do Consegue do Parkway e também diretor
da FEConseg. Marcelo, obrigado por você estar também prestigiando. Allan Kardec, né? Quero também te agradecer. E Presidente do Conselho de Planaltina. de Agradecer Planaltina. também por estar participando. De Planaltina, né? Muito ativo. Muito ativo, é. E, enfim, bom, Isso já era para ter acontecido há muito a tempo. questão da polícia. Muito tempo, se comprar de polícia era para ter acontecido. Não acontece, vaidades lá, né, das corporações lá. Nesse sistema bipartidário que eu já até citei, né, nesse sistema de segurança pública que a gente tem, e até se eu não me engano, agora eu lembrei o nome, só tem 2 países, né, Brasil e Guiné-Bissau. Então, esse sistema de 2 polícias, 2 vias polícias que nós temos, já era para ter, esse ciclo completo já era para ter existido há muito tempo, né? Até hoje, né, tem gente ainda que não reconhece, por exemplo, as guardas municipais como parte de segurança pública. Não está no decreto, não está na Constituição. Mas você virar os guardas municipais que fazem um trabalho de excelência e dizer que ele não faz parte da segurança pública, como não? É contrariar o artigo 144. Então eu vejo com muito bons olhos, sei que a gente vai levar, acho, mais 500 anos para que a gente tenha realmente um ciclo completo de polícia, onde o policial, né, vai prender, investigar e levar até o magistrado lá. Vai demorar um pouquinho, né, porque as corporações dentro do Congresso são fortes, né? Então, mas é de bons olhos, e isso facilitaria bastante esse processo de polícia comunitária. Isso na minha visão. Luana, suas considerações? Não, é uma discussão muito antiga, né? E realmente não é uma transformação muito fácil. Nós estamos falando de cultura. Você não muda a cultura uma canetada. Então, assim, mas realmente é um desejo de parte do segmento de segurança pública, porque, sob todos os aspectos, é prejudicial ao modelo atual. Isso é indiscutível. Isso é indiscutível. E eu vou dar só um dado, o econômico. Por exemplo, o tempo, né? E aí não é nenhuma crítica nem a Polícia Civil nem a Polícia Militar, muito pelo contrário. Todas as duas, em especial em Brasília, é um serviço de excelência. Então não é uma crítica às instituições, mas é uma crítica ao formato atual. Porque eu vou dar um exemplo de Planaltina. Se eu apreender um menor em Planaltina, eu preciso conduzi-lo aqui para DCA, 204 Norte, né? 204 Norte, e naturalmente pela gama de serviço, é provável que eu fique no mínimo 4 horas fora da minha área de atuação. Por quê? Primeira distância. E se eu pegar um trânsito normal, mesmo com a viatura, né, com facilidade de deslocamento ali, mas eu posso me deparar, o delegado está num flagrante, num PAI, né, nem flagrante. Né? Então, assim, um procedimento de apreensão de menor na minha frente. Então eu vou ter que esperar. Aí digamos que a apreensão tenha sido de um maior e de um menor. Né? Então são 4 horas aqui, mais umas 3 ou 4 na outra delegacia para a prisão do maior. Aí se avalia todos os custos em cima disso aí. Mas eu vou dar o pior de todos, nem o econômico não. É a minha viatura fora do patrulhamento na minha área. E aí a gente entra naquela questão que a Luana colocou, da falta do cobertor curto. Ou seja, o cobertor está curto, eu estou falando só dessa questão basicamente repressiva, de uma ação direta da Polícia Militar, que é o que nós mais fazemos hoje. Então, independente do tipo de crime, não vou nem colocar nesse caso, mas eu estou tirando uma guarnição da sua área, estou levando para que ele faça a segunda fase do procedimento, e nisso eu perco tudo. Eu perco patrulhamento na minha área, eu perco tempo, economicamente é um processo muito caro, esse deslocamento, né? Desgaste sobre todos os aspectos. E eu chego lá, faço a apreensão, e aí a gente vai entrar num terceiro problema, que é a questão da legislação. É provável, muito provável, que talvez ele nem fique, a depender do potencial do crime que ele cometeu, do análogo lá, o crime que ele cometeu. Então isso é um problema muito sério, considerando só essas variáveis que eu estou colocando, fora todas as outras. Então, celeridade do processo e tal, isso é o que hoje o TCO faz, tempo circunstanciado de ocorrência, que são o quê? Os crimes de menor potencial ofensivo, que eu possa conduzi-los na sua totalidade. Isso já é um início do processo de mudança. Início do processo de mudança. Então, assim, e aí tanto do lado de cá, quando a gente questiona
a nossa coirmã fardada, quando do lado de lá questiona o nosso serviço de inteligência. Então são questões de cultura. Uma cultura que vem desde sempre. Então como é que a gente muda isso com uma canetada? Não é uma coisa muito simples. Mas esse processo já se iniciou, né? Eu acredito que nós não teremos uma polícia única. Isso nessa geração, acho difícil. Agora, o ciclo completo, eu acho que está mais palatável, mais fácil que ocorra no futuro. Né? E em cima disso aí, talvez muito mais fácil, em cima a implantação de uma cultura também de polícia comunitária, com muito mais facilidade. Né? Porque você vai estar dentro de um processo completo de condução das questões de segurança pública. E, Coronel, e nesse novo, né, momento ou processo, assim, que outras instituições, que não as polícias, né, se inserem nessa filosofia? Hoje, se eu ver outras instituições, Todas as instituições governamentais. Esse é o equívoco quando você falou sobre polícia. Aí você tem a visão que quem faz polícia comunitária são as polícias. Né? A polícia não, as ações, as causas e efeitos, eles podem ser trabalhados por qualquer instituição. Quando a gente fala em desordem, quem trata de desordem pública? Quem pode auxiliar nas questões de desordem pública, por exemplo? A Nova Cap. Mas há essa participação natural? Efetiva? Sim. Não há, né? O decreto até prevê que outros organismos fora, né? Prevê porque nós, foi exigência, não, porque nós não exigimos nada lá dentro, mas foi uma recomendação, nós trabalhamos muito para que outros órgãos também viessem. Nova Cap, SEB, né? E nesse sentido que eu acho que o decreto tem esse peso. Né? Apesar de que mesmo com o decreto nós sabemos que... Né? E isso que a senhora falou é tão importante que nessa máxima de achar que a polícia comunitária, que a polícia militar, ela é panacéia para tudo, né? Nós temos algumas, pelo menos na minha visão, maluquice, né? De querer militarizar a escola, por exemplo, e de querer só colocar isso lá dentro só a polícia lá dentro da escola, né? Com esse viés de dizer que vai melhorar a segurança pública, eu sou contra, né? Eu sou totalmente contra. Eu acho que quem tem que ter ido para dentro da escola é todo o sistema de segurança pública. Não é só a polícia militar, que vai acabar sobrando para ela, novamente. Mas eu não vou me explanar, então vai ter uma outra live de educação. Nós temos outras aí pela frente, né? E até porque eu acho apesar de falar de projetos, né? Porque aqui eu acho que vai ser difícil de entrar nesse campo. Bom, nós temos aí as últimas 3 perguntas, né? Quais os desafios e as perspectivas do policiamento comunitário na superação do paradigma do autoritarismo da polícia militar? Eu acho que um pouco vocês já pincelaram isso aí também, né? Mas há aí uma possibilidade, vocês vislumbram em pouco tempo, assim, de que pelo menos o conceito, né, da polícia comunitária seja de fato, aconteça mesmo, ou a gente sempre vai ter essa hierarquia, dizendo, não, aqui, a partir daqui não pode, né? Vocês podem fazer só até aí. Como eu coloquei agora há pouco, não tem como não correr em paralelo a implantação, finalmente, da ideia de polícia comunitária e o trabalho repressivo, porque de alguma forma, a atividade fim da polícia militar. Alguém vai ter que fazer esse serviço. Hoje somos nós, até que se mude. Então, eu não vejo mudança nas funções constitucionais da Polícia Militar, mas eu não acredito que isso influencie na possibilidade de condução do trabalho baseado nos conceitos de polícia comunitária, não, até porque isso já acontece. Eu, assim, como, né, sociedade civil, como terceiro setor, né, se não houver alguém na condução, né, de fato, que entenda e que traga isso como paixão também, eu acho muito pouco provável que a gente consiga ter tudo o que uma polícia comunitária pode nos dar. Vai ficar sempre, sabe, um arremedo do que poderia ser. É isso que eu acho. Aí eu concordo. Agora, a polícia já está na comunidade. A polícia militar em especial, até pela natureza da função. Não, a polícia militar, eu até digo, se eu não fosse presidente do conselho, até mesmo como prefeito aqui de um setor, a polícia sempre foi o nosso principal. É que a gente brinca, né? Briga de lojista, polícia, droga, polícia, né? Polícia militar. É claro que a polícia civil tem vindo um pouco
E aí não é uma crítica. Mas é porque o papel dele é outro mesmo. Flávia, mas nesse viés eu vou discordar do coronel, né? Apesar de ter passado 5 anos na polícia do Exército, né? E depois 26 anos aqui na Polícia Militar do Distrito Federal, esse modo militarizado que a gente tem ainda, isso afasta bastante e dificulta a aproximação do cidadão. O modo militarizado, a gente já teve um avanço, principalmente na nossa farda, né? Para quem não sabe, a farda que nossa mudou para dar essa aproximação mais com a sociedade. Tirar aquele policial mais militarizado, mais mostrando força, né? Eu acho que o viés militarizado ainda tem muito que andar. Eu acho que atrapalha um pouco, né? Os nossos currículos, porque ainda essa palavra militar na cabeça de muita gente é tido como guerra, né? O profissional aí em muitos estados ainda vê o cidadão como o inimigo a ser combatido, tá? E assim, é só uma curiosidade, quando a ONU pede a extinção da polícia militar, ela não quer a extinção do profissional, mas ela quer a extinção dessa cultura militarizada, que infelizmente ainda é muito arregada nos cursos de formação, nas etapas e nas ações que a Polícia Militar faz. Claro que a gente já teve muito avanço, né? Você não tem aquele antigão mais com raibana, né, Coronel? Com raibana na cabeça e com bigode, eu sou o cara, né? A nossa Polícia Militar que avançou muito, mas isso ainda atrapalha bastante nesse contato com a população, seja pelos currículos ainda nas academias e nos cursos de formação de praça. Eu mesmo tem 2 ou 3 meses que acabei aí, estava monitorando 2 pelotões no curso de formação de aperfeiçoamento de sargento. Isso foi muito bem colocado lá. Então eu acho que ainda tem esse viés militarizado que ainda afasta um pouquinho. Voltando assim... Claro, você vai me permitir uma réplica. Mas pode ser. Claro, não, porque eu já ia assim. E aí um pouco, voltando ao que o senhor tinha falado, depois eu vou dar a réplica primeiro. Pode? Obrigado. Claro. Claro que eu discordo frontalmente do Sérgio. Nós não podemos comparar a polícia militar de hoje e do Brasil todo com aquilo que nós tivemos no passado, porque realmente a cultura era essa. Nós tínhamos uma formação que vinha do Exército e nós estamos falando de educação o tempo todo aqui. Sim. Como eu tenho uma educação militarizada, que é aquela do Exército, eu não estou falando de órgão repressivo, não estou falando de nada disso. Nós tínhamos a educação que tinha como origem todos os conceitos militares do Exército Brasileiro. Os nossos formadores eram militares oriundos do Exército Brasileiro. Hoje, por exemplo, nós temos todos os oficiais da Polícia Militar oriundos da Academia de Polícia Militar. Então, tudo isso que o Sérgio colocou, em tese, cai por terra. Porque realmente a visão continua sendo a visão militar, né? Por todas as razões que a gente podia discutir aqui numa outra live, né? Até porque como é que eu controlo um efetivo, por exemplo, se nós tivéssemos na totalidade de 18 mil homens sem um regimento rígido? E não pensem que porque a Polícia Civil não tem um regulamento rígido. Nós sabemos disso. Eu diria, inclusive, que o da Polícia Federal é mais rigoroso que o nosso. E vou dizer por que a Polícia Militar, o fardamento hoje, especial hoje, não afasta. Se você rodar na cidade, e eu tenho provas inquestionáveis no meu celular, de quantas mães querem fazer uma festa de aniversário com a presença da Polícia Militar, em especial o GTOP, que é quem mais se aproxima dessa ideia militar, de força e tal. No imaginário das crianças. Mais puro que criança. Então, assim, é claro que nós pagamos um preço muito caro por uma herança, que eu não vou entrar nesse mérito e tal, que deve ter tido as suas razões e contra-razões, do período militar, dito militar, mas, indiscutivelmente, não se controla uma força como a nossa sem um regulamento rígido. Agora, isso não quer dizer que precisa ser retrógrado, precisa ser em desrespeito aos direitos humanos, em desrespeito à condição de cidadão, tanto do povo quanto do cidadão policial militar. Então, isso tudo é inquestionável. Mas dizer hoje que a farda afasta, eu discordo. Eu cansei, nos 4 anos que eu passei na Planaltina, e ele trabalhou comigo lá,
de ser convidado, tanto pessoalmente quanto a nossa tropa, para participar de aniversários de criança. E aniversários personalizados. Né? Então, assim, é uma visão ainda, me desculpe o Sérgio, anterior. Eu diria até retrógrada, que ela é passada. A visão atual, não vejo todo esse distanciamento causado pela ideia polícia militar, não. E a questão da ONU é ideológica. A gente pode entrar na ideologia da questão. Eu acho 10 segundinhos, Flávio. 10 segundinhos. 10 segundos. 5 segundos, porque nós 10 temos ainda segundinhos. que arrematar. Eu concordo com esse avanço, mas não tivemos esse avanço tanto não. Tanto que nós temos um regulamento disciplinar, que é, desculpa aqui, viu, Coronel, mas eu acho que ele foi escrito pelo Satanás quando estava tentando Jesus Cristo no deserto. De tão rico que é até fora da nossa Constituição. E isso impacta assim, o profissional de segurança pública que está lá. Claro que a gente tivemos muitos avanços e assim, na minha visão ainda, pode-se ter esse controle aí, Coronel, com uma polícia de segurança pública. Uma polícia de segurança pública. Você pode ter esse controle aí com a polícia de segurança pública. Porque você veja bem, a função da polícia hoje é fazer o parto daquela criança que está nascendo e atravessar aquela velhinha de 99 anos na faixa. Mas se eu tiver na cabeça ainda, nós temos nos cursos, esse viés militarizado que a comunidade é minha inimiga, eu acabo por ficar longe dela. Onde é que foi isso? Onde é que deram essa aula para você? Que eu não lembro dessa. De que a comunidade é minha inimiga? O viés militarizado de todas as polícias é essa. Não, mas eu não me recordo dessa aula. Olha que eu fiz muito, eu fui 4 anos soldado. Basta ver os nossos regulamentos, o todos que eles são rígidos. E agora um total de 29 na polícia. Então, não lembro de uma aula que fala assim, ó, a comunidade é minha inimiga, trate ela dessa forma. Eu discordo. Eu quero voltar, então não vou. Não vamos voltar não vou dar nem. Não vou entrar nesse fla-flu, não. Até mesmo Tá com porque. medinho? Não vou entrar nesse Tá com fla-flu. medinho? Até mesmo porque eu sou tricolor e perdi ontem, então não vou entrar nesse fla-flu. Tranquilo, Tá com medinho, mas não é nem isso não. Mas eu lendo aqui. Falando que... Caladinho. Lendo aqui vários comentários, há realmente, né, no imaginário, né, as pessoas veem muito a polícia de uma forma mais autoritária. E aí volta ao que o senhor falou lá no começo, também são questões culturais. Não se pode também comparar o Brasil com a Suécia. Aí eu quero voltar então na questão dos conselhos. E eu acho sim que os conselhos eles podem ter, né, a sua independência. É claro que nós vamos precisar continuar com as nossas parcerias, mas a Secretaria de Segurança, a Polícia Militar, a Polícia Civil, elas passam a ser parceiros nessa construção. Então, no momento que a gente tem aí nosso CNPJ, o nosso estatuto, nós temos sim uma condição melhor, uma liberdade, uma condição melhor de se levar até propostas. Já visto aí o Fórum de Segurança Nacional, é uma entidade também, é uma instituição, e ela é sempre chamada para discutir segurança. Então, é nesse ponto aí, porque há um ônus muito grande para os conselhos. Nós bancamos toda uma estrutura, né? E no final nós não participamos, além desse momento de receber as demandas e levar. Nós gostaríamos muito de estar participando de um outro momento de construção de soluções. Mas aí, e nessa construção, né, de soluções, de que forma que a gente pode envolver o segundo setor nessas questões de segurança pública? Porque é um setor que ele é muito pouco acionado, né? E os empresários, né? De que forma que o segundo setor pode participar, né? Que a gente possa atrair nessa construção de uma cidade mais segura, mais justa? Tem que se buscar o segundo setor. Né? Imaginar que ele vai vir, digamos assim, por iniciativa própria, eu acho muito difícil. Ele precisa conhecer esse processo, do que se trata a filosofia. Se nós estamos aqui, organismo de segurança pública, estamos nesse debate aqui sobre o que é filosofia, imagina o segundo setor. Então, eu acho que tem que trazer ele para a discussão, para o debate. Eu acho que nós temos várias instituições nacionais brasileiras, né, que possuem fundações, empresas que possuem fundações, né, por exemplo, o Instituto Ayrton Senna, faz um trabalho fantástico. Será que o Instituto Ayrton Senna já foi
de alguma forma buscado lá para tentar uma parceria, por algum conselho, alguém que milita a causa de política comunitária? De que forma, se eu estou dando um exemplo, o Instituto Territorial poderia colaborar, né, nesse processo? Então, eu acho que ele tem que ser provocado. O segundo setor tem que ser provocado. O terceiro já está no processo, o primeiro. O segundo tem que ser provocado. Se a iniciativa privada entrar, inclusive, eu acho que boa parte dos problemas serão resolvidos, porque é quem pode fomentar financeiramente, que é o mais difícil. E aí, né? no caso desse fomento também, capacitação, pelo outro lado também, ele vai perguntar, eu vou fomentar, né, o que é que eu tenho, o que é que eu terei? Claro, ele consegue responsabilidade social, e a naquele segurança. contexto. Mas aí também pensar em lei de incentivo, assim como nós temos Sim. a lei de incentivo à cultura, que a gente possa ter uma lei de incentivo também na área de Claro. segurança. Né? Então, assim, para passar aí para os nossos minutos finais, que o Alessandro já está me mostrando ali, o Danilo disse que vai fazer uma última pergunta, tem que ser, nós temos muito tempo e dá para se discutir muita coisa. Então, Flávio, eu vou pegar esse gancho aí que você falou. Para passar para o Lula, o que ele vai ganhar? Segurança pública. Segurança pública. Se você traz esse segundo setor e ele entende, primeiro que é a segurança pública, né? Que não é só o policial fardado no meio da rua, tirando aquele cidadão que diz que está incomodando ele. Né? Mas é ele fazer uma parceria para que aquele cidadão não volte a incomodar ele, mas não é tirar ele, o cidadão que está incomodando, a porta dele e mandar lá para a Celândia, não. Ele tem que dar uma forma daquela pessoa se integrar de novo na comunidade. Porque tá muito assim hoje. Você tira o cidadão daqui, né, as pessoas em situação de rua, leva para outro lugar, muitas vezes quebrando até aquelas relações que eles já criaram ali, de pai, de mãe, de irmão, naquele lugar. Então tá muito assim, eu pego esse cidadão porque tá enchendo o saco aqui perto da minha loja e levo para outro lugar. Então a primeira coisa que ele vai ganhar é a própria segurança dele. Segundo, esse estado de assistência, aí sim, aí o segundo setor entraria com essa assistência para se manter esses projetos, esses programas aí, que o coronel fala e mantê-los. Porque é uma forma dele estar também contribuindo, sendo um coprodutor da segurança pública. Não fazendo políticas de segurança pública, mas fazendo políticas públicas de segurança. Então, toda essa temática tem que ser explicada, infelizmente, para o cidadão brasileiro que, no meu ponto de vista, ainda não entendeu o que é uma segurança pública cidadã. Não entendeu o nosso artigo 144. Acha que segurança pública é o policial fardado na rua. Se não tiver o policial fardado na rua, não tem segurança pública. E passa por ele. Não, mas e aí eu volto. O segundo setor, ele participa da cultura com investimento. Você vê vários empresários e grandes empresas também. Mas eles têm também a sua dedução, porque chega um momento, por que eu vou estar? Então, a FEConseg, na verdade, o Conseg Brasília Centro elaborou aí um projeto para isenção fiscal. Nós entregamos para o presidente da Câmara Legislativa, para que ver se ele tem interesse. E aí o Danilo, na verdade, essa questão do decreto e da nossa independência, a gente tem trabalhado muito, aprendido muito com o Mato Grosso. Né? Então ele insiste, e aí eu acho que essa pergunta aqui é para o coronel. Ou não, para os três. Vocês sabiam que o decreto pode ser visto como abuso de autoridade no mundo jurídico, podendo até os operadores de segurança pública responder criminalmente caso venha interferir estatalmente em uma sociedade de direito privado? No caso, os decretos. Né? Então, por que acontece? O decreto ele é bastante leonino. Né? Aos consegues, nós evoluindo muito, né, Sérgio, de 4 anos para cá. Mas há só obrigações, né? E da outra parte, nós somos obrigados a fazer a assembleia, somos obrigados a ter plateia, né? A sociedade, somos obrigados a fazer a ata, mas os órgãos, em momento algum, não há um retorno. Uma contrapartida. Se eu estou entregando uma demanda para o Detran, a gente quer saber qual é o tempo que o Detran vai nos responder. Eu tenho demandas aqui para a administração de Brasília, já tem 5 anos, e a gente não tem demanda. Então, nesse sentido. Concordo perfeitamente. Né? E aí o decreto, se nós temos um deslize, nós somos julgados no Conselho de Ética da Secretaria de Segurança. A FEConseg ainda conseguiu que pelo menos um membro participe
né, e acompanhe. Então, dependendo, se você não tem, por parte da secretaria, aí, um apoio, uma simpatia, nós vamos estar... E aí, muitas pessoas desanimam, desistem. E Né? por todas essas razões, cabe sim uma atualização, inclusive, aí sim, mais uma razão para propor um debate nesse sentido, para discussão do decreto. Eu acho Porque até o termo, eu acho que hoje já está ultrapassado. Segurança pública já está muito reduzido. Segurança social, que é um termo utilizado no Rio de Janeiro. Né? Até porque lá não se discute só segurança pública. Já avançou para o campo da ordem pública, que é superior. Sim. Então, assim, lá a gente, fora as questões policiais militares, digamos assim, de que seriam necessidades da polícia militar, o que mais discute é segurança social. Você tem uma noção. Então, assim, há que se fazer uma revisão do decreto, não tenho dúvida nenhuma. Por tudo que vocês colocaram e por aquilo que eu observei enquanto estava participando efetivamente dos conselhos. Acho que há uma evolução, né? E para também que a gente não fique, né, só subjugado, que a gente também não possa transcender. A gente não tem como trabalhar as coisas dissociadas, assim como o colega falou, é tudo sistêmico. Não tem como trabalhar a segurança pública dissociada da economia, e aí a gente entra no segundo setor, aonde ele está investindo, aonde aquilo vai refletir, o que aquilo reflete de segurança social, para além da segurança pública factual, né? Essa participação demandada por ocorrência e não necessariamente demandada pela noção de segurança geral. Pior do que isso, pelos registros de ocorrência. A gente não tem como trabalhar sem ser de uma forma sistêmica. A gente não tem como trabalhar a segurança sem trabalhar a educação, sem trabalhar a inteligência emocional do operador, do operado. A gente não consegue mais trabalhar de forma dissociada. E aí eu acredito que a gente fala, e a gente pleiteia muito independência, e eu acho interessante que haja para que ganhe voz, mas a gente também precisa trabalhar junto com a independência, a dependência, para continuar com o sistema funcionando e em roda, e essa roda girando e sendo operacional, né? Porque a gente vê inclusive as polícias pedindo independência, que o diretor seja nomeado, enfim, em vários locais, né? E o CONSEG pedindo independência, e a gente tem muito problema de diálogo e interação. A gente teve até um regulamento, né, que determinou que as nossas polícias conversem e conversem de maneira efetiva. Isso. E a gente tem que trabalhar essa independência do CONSEG sem chegar nesse separatismo. Jamais, né? Jamais. Porque senão a gente continua num retrabalho e numa filosofia um pouco esquizofrênica, que um faz uma coisa que anula o serviço do outro. Exatamente. E nada funciona. Mas eu percebo assim, há uma evolução, principalmente no que se refere à segurança. E nesse contexto, eu prefiro então pensar que a gente deva assim a FECONSEG, né, e não a uma secretaria ou não a uma polícia. Eu acho que nós temos que trabalhar juntos, né, mas porque quando a gente fala em independência, a gente ter um estatuto apropriado para a gente alçar alguns voos. Apropriado para nós estamos fazendo palestras, apropriado para fazendo cursos, para nós fazermos as nossas próprias eleições. Eu acho que esse amadurecimento vai levar a uma parceria entre todas as instituições, é claro. Agora, os CONSEGs, eles têm que ser vistos muito mais do que eles são vistos hoje. Infelizmente, nem todos os comandos, nem todos os policiais são como vocês. Há algumas polícias e principalmente muitos administradores que veem na figura do presidente do CONSEG muito mais um inimigo do que um parceiro. Isso é verdade. E hoje a sociedade ela já entendeu que a dinâmica do CONSEG é tal que ela resolve hoje do buraco de rua até um poste de iluminação pública, numa agilidade muito maior do que um administrador. Mas nós não queremos competir com o administrador regional. Não, nós queremos apenas ser respeitados. Essas vaidades, Flávia, presidente, essas vaidades acontecem justamente por causa disso, é vaidade. E eles não entendem que a gente não quer entrar lá, por exemplo, no comando do major. O CONSEG ele não quer saber onde o major
como o major vai coordenar os policiais dele, como o administrador vai coordenar o Conseg, ele quer só levar essas políticas para que elas sejam implantadas. De que forma? Aí nós vamos discutir. Mas não vamos competir, não é isso que o presidente do Conseg quer. Entrar na delegacia e tomar conta da delegacia, não é isso. Sim, e até mesmo participar, né, de algumas instâncias, como por exemplo o Condisp, que é muito importante, e ao mesmo tempo de você levar uma proposta, de você avaliar no final, deu certo, não deu certo. Ou seja, nós não participamos desse processo completo. O que eu acho equívoco, Flávio, é você desperdiçar esse conhecimento todo que é produzido. Exatamente. Tem isso. Exatamente. Olha só, o que às vezes as autoridades, é uma crítica minha mesmo, posso até sobrar para mim isso, mas é uma crítica minha mesmo. Desperdiçar o olhar de quem está no terreno, tanto segmento de segurança pública, quanto a pessoa, quem melhor vai falar a respeito daquilo do que quem está no terreno. Então como é que você desperdiça esse conhecimento? Fora que ele alcança onde você não alcança. Tem isso ainda. Por tudo que a gente falou aqui, o cobertor curto, a gente volta sempre nessa palavra, mas é o jeito. Porque eu não tenho condições de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, como é a ideia que as pessoas sentem que a polícia militar tem. E aí eu acho que caberá à sociedade, não sei se a palavra é julgar, né? Mas se o presidente do Conseg não está, né, levando da forma apropriada, a própria sociedade já vai estar, né? E não um outro. E aí sim, liberdade total, que o pessoal chega e põe a boca no trabalho mesmo, se tiver que colocar. Eu vou partir para a última pergunta. Esse contexto, só para fechar isso aqui, como o Major falou, dessa troca, e já pegando o gancho que a Luana deixou aqui, esse conhecimento é uma pedagogia, polícia comunitária é uma pedagogia pura, ela vai e volta transformando, mas se não tiver essa parceria, esse olhar da instituição não nos olhar como você falou, um cara que está lá para atrapalhar, mas para ajudar, sem vaidade, ele vai ganhar todo mundo. E foi um pedido nosso, eu acho que por conta da pandemia nós não conseguimos, de ter essa interação, de que o administrador também viesse para uma reunião junto lá com a Secretaria, a Polícia Civil, porque eu acho que seria quase que uma catarse aí juntar todo mundo. Sem armas, por favor. Olha, bastante interessante. Assim, nós temos pessoas assim, presidente de Mato Grosso, Conseg Barão de Melgaço, Maxwellen, o Márcio, que é uma liderança aqui da Vila Planalto, e enfim, Pato Branco, Paraná, Rosana Demetrio, quero agradecer a todo mundo. Bom, para encerrar, né, eu acho que valeu a pena como uma primeira conferência. A FEConseg, ela pretende fazer aí mais 8, né? Desde que o segundo setor nos apoie. Aí nós teremos 8 lives. Provoca os olhos. Daqui no maior polo de comércio do Brasil, não é possível. Nós temos 8 conferências pela frente, até para fazer uma abordagem e mostrar, principalmente para os Consegs, né, o que é essa segurança, né, e qual é a cidade que a gente tem direito, qual a cidade que a gente merece. E aí a minha pergunta é, que lição a pandemia está trazendo para a gente nesse momento e que vocês acham que melhorará, né? Que outra cidade nós poderíamos ter com esse pouco, né, que na verdade foi bastante intenso que nós aprendemos, porque alguma lição nós tiramos desses desafios, né? O que a pandemia traz para a gente, para essa nova cidade? Para esse novo repensar, né? Essa foi a melhor pergunta da noite, pela resposta. Eu acho, Paulo, que essa pandemia trouxe em termos de ser humano que a gente precisa muito mais um do outro que a gente precisava, né? Como a gente estava conversando aqui com o Major antes, live é legal, computador é legal, mas nada nesse mundo vai superar o ser humano, esse contato que a gente tem aqui. Então essa pandemia, eu acho, na minha visão, que ela trouxe uma lição de que nós precisamos cada vez mais um do outro para resolver problemas. Sejam eles de segurança, sejam eles de educação, sejam quaisquer que sejam eles. A gente precisa, sim, de estar junto, unido, numa direção só. Acho que é isso.
essa pandemia para mim ela foi muito intensa, porque nós não paramos, não temos esse direito de parar, né? E isso é bom, mas ao mesmo tempo que nós não paramos no nosso labor diário, como ser humanos, nós ficamos num momento como se fosse de gravidade zero, assim, de questionamento total. Onde estamos, o que somos, para onde vamos, tudo isso entra em xeque quando você vê que sair de casa é um problema e que amar o próximo e se aproximar dele poderia naquele momento causar a morte, né? Um abraço, um beijo foi questionado. Então, premissas básicas de convivência familiar e de vivência do amor foram colocadas ali em xeque, e acredito que todo mundo entrou num momento de introspecção e reavaliação realmente de valores. O que estamos vivendo, que crianças estamos deixando para o mundo, e não só que mundo estamos deixando para as nossas crianças, né? Um viés educacional, como é que a gente está trabalhando a inteligência emocional, estamos preparados para estar sós, porque viemos sós, mas não vivemos sós. E são reflexões assim muito profundas, muito intensas, muito filosóficas, que também passam pelos modelos de segurança, porque o que é seguro na verdade? Diante de uma pandemia que a gente não tem controle nenhum, médicos renomados estão patinando, vão e vêm em opinião, então a nossa sensação de impermanência e de insignificância diante do mundo, assim, a gente não sabe nada, de nada, mas podemos vivenciar muita coisa. E aí eu acho que nesse cenário a resiliência e a criatividade, compreendida aí como a combinatividade de pegar o que a gente tem para resolver os problemas de forma criativa, é o que mais emerge. E aí resiliência, a capacidade do ser humano realmente de se adaptar a tudo e até de fazer máscaras criativas e máscaras com sorriso e coisas muito doidas que só o ser humano é capaz de fazer e que realmente me surpreendem e me fazem ser muito otimista com a humanidade. Bom, além de toda a reflexão filosófica, é impossível você não se voltar para isso. Nós questionamos hoje todo o saber. Né? Porque eu diria que toda a sociedade mundial poderia ser dizimada. Né? Quem conhecia esse vírus a ponto de saber como combater? Como ela falou, a ciência está patinando. Mas assim, o que eu trago de mais interessante de tudo isso é a valorização, em especial, além do ser humano, naturalmente, do servidor público. Sempre questionamos a nossa educação, os professores, a nossa área de saúde, com os médicos, os enfermeiros e tal, e a própria segurança. Mas nós presenciamos agora mais do que nunca a imprescindibilidade desses, em especial esses três segmentos. Né? Que mesmo sem o conhecimento adequado, sem as condições adequadas, sem realmente conhecer do que, né, contra o que a gente estava lutando, a gente está lutando, sem parar. Né? E como ela falou, em especial o segmento de segurança pública e o de saúde, a gente observa o que esse pessoal tem feito. Mas também os professores. Aí eu tenho observado, aí é interessante falar sobre isso, eu tenho observado o que a professora de alfabetização do meu filho tem passado. Eu estou passando junto com a mãe, em especial a mãe. Então a gente vê realmente o quanto a gente está alheio a tanta coisa que é do nosso dia a dia, em especial um pequeno vírus, né, que pode, de uma hora para outra, quantas pessoas queridas talvez não imaginaram que um dia pudesse morrer por conta disso. Não, estou esperando aqui um câncer, estou esperando aqui, será, um tiro da violência, uma coisa... Não, um vírus, que seria uma gripe, né, alguns chamaram de gripezinha, daqui a pouco o cidadão entra, tem uma evolução favorável, daqui a pouco vai para um UTI, no outro dia, tchau, sem funeral, sem direito a nada, ninguém sabe, ninguém viu, está enterrado. Então assim, é muito complexo mesmo para a mente, né? E só fazendo uma reflexão filosófica mesmo, porque é inexplicável. Muito bem, quero agradecer a todos, né, também que nos prestigiaram aqui. Eu vou encaminhar, até para o conhecimento de vocês, o projeto, a Lei 10.931, né, do deputado estadual, delegado Claudinei Lopes, né, que foi implantado agora lá no Mato Grosso. Por que isso? Porque a ideia é implantar esse mesmo sistema, né,
trabalho dos consegues em todo o Brasil. Vou mandar para todos vocês para que até a gente, né, discuta mais e faça aí uma proposta melhor. Agradecer e dizer que daqui a 15 dias nós teremos uma segunda conferência online. Luana, muito obrigada. Presidente Sérgio, Nós agradecemos, Coronel, presidente. muito Eu agradeço o obrigada. espaço, a Foi oportunidade. muito bom, muito bom. Graças a Deus nós tínhamos aí, né, nossas divisões para separar ela. E até a próxima. Obrigada, Arthur. Obrigada, Zé Carlos, tá? Por todo o apoio. Obrigado a todos. Obrigada, boa noite a todos. Obrigado, boa noite, boa Obrigada. noite. Boa noite. Até mais. Muito obrigada. Beijo.